Parte 3. Age com coragem. Ver pessoas que percebem uma necessidade no mundo e fazem alguma coisa a respeito. Esses são os meus heróis. Fred Rogers. No último romance de Camus, A Queda, o narrador, Clamence, caminha sozinho por uma rua em Amsterdã quando ouve o que parece ser uma mulher caindo na água. Ele não está totalmente certo de que foi isso que escutou, mas, acima de tudo, sentindo-se nas nuvens após uma noite agradável com sua amante, não quer ser incomodado, por isso segue em frente. Advogado respeitado, com a reputação de ser uma pessoa de grande virtude em sua comunidade, Clamence volta à sua vida normal no dia seguinte e tenta esquecer o som que ouviu. Ele continua a representar clientes e a entreter seus amigos com argumentos políticos persuasivos, como sempre fez. Contudo, começa a se sentir mal. Um dia, após triunfar ao defender um cliente cego no tribunal, Clamence tem a impressão de estar sendo objeto de zombaria e risos por parte de um grupo de desconhecidos que não consegue localizar. Mais tarde, ao aproximar-se de um motorista parado num cruzamento, é insultado e depois agredido. Esses embates não têm relação entre si, mas contribuem para um enfraquecimento das ilusões que ele mantém há muito tempo sobre si mesmo. Não é com uma epifania ou com um golpe na cabeça que a monstruosa verdade do que ele fez se torna clara. É uma compreensão que chega a Clamence de forma lenta e progressiva e muda sua percepção de si mesmo súbita e irrevogavelmente. Naquela noite no canal, ele ignorou uma oportunidade de salvar alguém do suicídio. Essa compreensão é a perdição de Clamence e o foco central do livro. Forçado a ver o vazio de suas pretensões e a vergonha de suas deficiências, ele desmorona. Tinha acreditado ser um bom homem, mas quando o momento, na verdade, os momentos, exigiu bondade, ele escapuliu. É um pensamento que o assombra incessantemente. Quando ele anda pelas ruas à noite, o grito daquela mulher, aquele que ignorou tantos anos antes, nunca cessa de atormentá-lo. Esse grito brinca com ele também, porque sua única esperança de redenção é ouvi-lo novamente na vida real e então agarrar a oportunidade de mergulhar e salvar alguém do fundo do canal. É tarde demais. Ele fracassou. Nunca voltará a ficar em paz. A história é ficcional, é claro, mas profundamente incisiva, escrita não por coincidência no rescaldo dos incríveis fracassos morais da Europa na Segunda Guerra Mundial. A mensagem de Camus para o leitor nos trespassa como o grito da mulher na lembrança de Clamence. Pensamentos virtuosos têm seu valor, mas tudo o que importa é o que você faz. A saúde de nossos ideais espirituais depende do que fazemos com nossos corpos na hora da verdade. Vale a pena comparar a agonia e tortura de Clamence com o exemplo mais recente de outra filósofa francesa, Anne du Faumantel, que morreu em 2017, aos 53 anos, ao correr até a arrebentação para salvar duas crianças que se afogavam e que não eram seus filhos. Em seus textos, Anne falará muitas vezes sobre risco, que era impossível viver sem ele e que, de fato, vida é risco. É na presença de perigo, afirmou ela certa vez numa entrevista, que somos agraciados com um forte incentivo à ação, à dedicação e à nossa própria superação. E quando, na praia de Saint-Tropez, ela se deparou com um momento de perigo e risco, uma oportunidade para desviar o olhar ou fazer o bem, ela levou à plenitude a devoção aos próprios ideais. O que é melhor? Viver como um covarde ou morrer como um herói? Sentir-se deploravelmente aquém do que sabemos ser certo ou tombar no cumprimento do dever? E o que é mais natural? Rejeitar o apelo de seus semelhantes ou mergulhar, com coragem, e ajudá-los quando eles precisam de nós. A quietude não é uma desculpa para afastar-se das questões do mundo, muito pelo contrário, é uma ferramenta para se permitir fazer mais o bem para mais pessoas. Nem os budistas nem os estoicos acreditavam no que veio a ser chamado de pecado original, que somos uma espécie decaída, defeituosa e imperfeita. Ao contrário, acreditavam que nascíamos bons. Para eles, a expressão seja natural era o mesmo que faça a coisa certa. Para Aristóteles, a virtude não era apenas algo contido na alma, era o modo como vivíamos. Era o que fazíamos. Ele a chamava de eudaimonia, florescimento humano. Uma pessoa que faz escolhas egoístas ou age contrariamente à sua consciência nunca estará em paz. Uma pessoa que descansa enquanto outras sofrem ou enfrentam dificuldades nunca se sentirá bem, nem sentirá que ela é suficiente, por mais que realize e por mais impressionante que possa ser sua reputação. Uma pessoa que faz o bem frequentemente se sentirá bem. Uma pessoa que contribui para a sua comunidade se sentirá parte dela. Uma pessoa que faz bom uso do próprio corpo, oferecendo-se como voluntária, protegendo, servindo, defendendo, não precisará tratá-lo como um parque de diversões para obter algumas emoções. A virtude não é uma noção abstrata.
Não estamos limpando nossa mente separando o essencial do não essencial a fim de impressionar os outros com algum truque. Nem estamos nos aperfeiçoando com a intenção de ficar mais ricos e mais poderosos. Estamos fazendo isso para vivermos melhor e sermos melhores. Cada pessoa que encontramos e cada situação em que nos vemos é uma oportunidade para provar isso. É o velho lema dos escoteiros: praticar uma boa ação diariamente. Algumas boas ações são grandes, como salvar uma vida ou proteger o meio ambiente. Mas os escoteiros aprendem que as boas ações também podem ser pequenas, como um gesto atencioso, cortar a grama de um vizinho, ligar para a emergência quando você vê algo errado, segurar uma porta aberta, fazer amizade com um aluno novo na escola. É o valente que faz essas coisas. E são essas pessoas que fazem com que vale a pena viver no mundo. Marco Aurélio falou de passar de uma ação altruísta para outra. Somente aí, disse ele, podemos encontrar alegria e quietude. Na Bíblia, Mateus 5:06, diz que aqueles que praticam o bem serão satisfeitos por Deus. Um número grande demais de fiéis parece pensar que crença é suficiente. Quantas pessoas que afirmam ser dessa ou daquela religião, se apanhadas e investigadas, seriam consideradas culpadas de viver as doutrinas de amor, caridade e abnegação? O que importa são nossas ações. Pegue o telefone e ligue para alguém para dizer como essa pessoa é importante. Compartilhe sua riqueza. Candidate-se a um trabalho voluntário. Recolha o lixo que vir no chão. Intervenha quando alguém estiver sendo intimidado. Intervenha mesmo que você esteja com medo, mesmo que possa se machucar. Diga a verdade. Mantenha suas promessas. Cumpra sua palavra. Estenda a mão a alguém que caiu. Pratique as boas ações difíceis. Você deve fazer aquilo que não consegue fazer, disse Eleanor Roosevelt. Vai ser assustador. Nem sempre será fácil, mas você sabe que junto da bondade está a verdadeira quietude. Pense em Dorothy Day, e de fato em muitas outras freiras católicas menos famosas, que se extenuavam ajudando os outros. Embora pudessem lhes faltar bens materiais e riqueza, elas encontravam grande consolo vendo os abrigos que tinham oferecido e a autoestima que tinham ajudado a restaurar em pessoas abandonadas pela sociedade. Comparemos isso com a ansiedade dos pais preocupados demais com a vida escolar dos filhos, que não pensam em nada senão em que pré-escola matricular seu bebê, ou com o sócio fraudador que está apenas uma auditoria de ser desmascarado. Compare isso à insegurança angustiante que sentimos por saber que não estamos vivendo da maneira como deveríamos, ou que não estamos fazendo o bastante pelos outros. Se você vê uma fraude e não diz fraude, afirmou o filósofo Nassim Taleb, você é uma fraude. Pior, você se sente uma fraude. E nunca se sentirá orgulhoso, feliz ou confiante. Vamos ficar abaixo das nossas próprias expectativas. Sim, quando isso acontece, não precisamos nos flagelar, como fez Clamence, devemos simplesmente deixar que isso nos instrua e ensine, como fazem todas as feridas. É por isso que os grupos de apoio de 12 Passos pedem a seus membros que sejam prestativos como parte de sua recuperação. Não porque boas ações possam desfazer o passado, mas porque elas nos ajudam a sair das nossas cabeças e, no processo, nos ajudam a escrever o roteiro para um futuro melhor. Se queremos ser bons e nos sentir bem, temos que fazer o bem. Não há como escapar disso. Mergulhe quando ouvir o grito de socorro. Estenda a mão quando vir necessidade. Faça gentileza onde puder. Porque senão você terá de viver com a consequência de suas escolhas. Parte 3. Passemos ao último ato. Assim como um dia bem passado traz um sono feliz, uma vida bem empregada traz uma morte feliz. Leonardo da Vinci. Era o ano 161 depois de Cristo, e o imperador Antonino Pio sabia que ia morrer. Ele tinha 74 anos e podia sentir a vida deixando seu corpo. Uma febre se apossara dele, e seu estômago doía muito. Com as forças que lhe restavam, chamou o filho adotivo Marco Aurélio ao quarto e iniciou o processo de transferir-lhe o estado. Ao fim dessa tarefa, Antonino voltou-se para a audiência real e pronunciou sua última palavra, palavra que ecoaria não apenas durante a vida de seu filho, mas durante toda a história, chegando até nós hoje, a Equanimitas. Algumas centenas de anos antes, em aproximadamente 400 a.C., Buda aceitou com igual equanimidade que ele também logo deixaria esta terra. Era um pouco mais velho que Antonino, mas não endossara um sucessor, pois, embora tivesse nascido príncipe, havia renunciado ao patrimônio na busca da iluminação. Ainda assim, podia perceber que seus discípulos estavam preocupados em perdê-lo, em como continuariam sua jornada sem sua orientação e amor. Vocês podem estar pensando, disse-lhes, a palavra do mestre é agora uma coisa do passado, agora não temos mais mestre.
Mas não é assim que deveriam encarar isso. Deixem que o Dharma e a disciplina que lhes ensinei sejam seu mestre quando eu me for então, tal como fizera Antonino. Ele se preparou para suas últimas palavras. Sua última oportunidade de transmitir sabedoria às pessoas que amava, às pessoas que ele sabia que enfrentariam todas as dificuldades que a vida nos impõe. Todas as coisas individuais passam, disse. Procurem sua libertação com diligência. Em seguida, Buda entrou num sono profundo e nunca mais despertou. É apropriado que entre as mortes desses dois titãs tenha surgido Epicuro, o filósofo cuja maneira de viver estende uma ponte quase perfeita entre as escolas orientais e ocidentais. Em 270 a.C., ele também teve o autoconhecimento para saber que não lhe restava muito mais tempo. Neste dia feliz, que é o último da minha vida, Epicuro começou sua última carta. Escrevo as seguintes palavras para vós. Apesar da dor considerável que sentia, seu corpo atormentado pelas obstruções na bexiga e nos intestinos, ele escreveu não sobre isso, mas sobre a alegria em seu coração e as afetuosas lembranças que tinha das conversas com os amigos. Então chegou ao objetivo de sua carta, uma série de instruções para o cuidado de um pupilo promissor que ele queria assegurar que fosse bem tratado. Dentro de algumas horas e sem muita ostentação, Epicuro se uniria a Buda e a Antonino na eternidade, na morte. 3 abordagens. Diferentes, mas no fim iguais. Claras, calmas, amáveis, tranquilas. Cada um dos domínios que estudamos abordados à sua própria maneira. A mente, a alma, o corpo, o mental, o espiritual, o físico. 3 pernas num tamborete. 3 pontos ao redor de um círculo perfeito. Nenhum de nós tem muito tempo de vida. A morte paira sobre todos, quer percebamos ou não, quer acreditemos nisso ou não. Amanhã, poderíamos descobrir que temos câncer. Dentro de 2 semanas, um galho pesado poderia cair de uma árvore e nos levar com ele. O prognóstico é terminal para absolutamente todas as pessoas, e é assim desde o momento em que nascemos. Nosso coração bate sem falhar por um tempo incerto, e então um dia, de repente, fica quieto. Memento mori. Esse é um fato que, talvez mais do que qualquer outra coisa, é responsável por quantidades incríveis de ansiedade e angústia. É assustador pensar que vamos morrer. Assim como o fato de que não podemos saber ao certo o que acontecerá quando a morte chegar, seja lá quando for existe céu ou inferno. A morte é dolorosa. É o nada, um abismo escuro e moroso do tempo. Sêneca lembrou que antes de nascer estávamos tranquilos e em paz, e assim estaremos de novo depois de morrer. Uma luz não perde nada ao ser apagada, disse ele, apenas volta a ser como era antes. A negação dessa realidade simples e despretensiosa, a negação da morte, é a razão por que tentamos construir monumentos à nossa própria grandeza, a razão de nos preocuparmos e discutirmos tanto, de perseguirmos prazer e dinheiro, e de não conseguirmos ficar quietos enquanto estamos vivos. É irônico que gastemos tanto de nosso precioso tempo na Terra ou lutando impotentemente contra a morte ou tentando inutilmente não pensar nela. Foi Cícero quem disse que estudar filosofia é aprender como morrer. A maior parte deste livro fala sobre como viver bem. Mas, ao fazer isso, acaba falando também sobre como morrer bem. Porque são a mesma coisa. A morte é onde os 3 domínios que estudamos nestas páginas se encontram. Devemos aprender a pensar racional e claramente sobre o nosso próprio destino. Devemos encontrar significado espiritual e bondade enquanto estamos vivos. Devemos tratar bem o recipiente que habitamos neste planeta ou seremos obrigados a abandoná-lo cedo. A morte traz um fim para tudo, para nossa mente, nossa alma e nosso corpo, numa quietude final e permanente. Assim, este livro também termina nela. Epílogo. Começa a cair a tarde agora, e é hora de eu me levantar do computador, tendo feito algum progresso nas páginas que você acaba de ler. Anos atrás saí da cidade agitada e instalei minha família aqui, numa fazendinha fora da cidade, com uma fotografia de Oliver Sacks e seu sinal de não, pendurado acima da minha escrivaninha. Agora que meu dia de escrita chegou ao fim, tenho trabalho a fazer na fazenda, galinhas a alimentar, alguns jumentos para agradar com cenouras e secas a inspecionar. Um pouco como no enredo daquele poema zen sobre a domesticação do touro, o longono do meu vizinho entrou na minha propriedade e preciso ir à sua procura. Meu filho pequeno me ajuda a carregar algumas ferramentas na traseira do quadriciclo, o trator, o tuato, diz ele, e depois eu o abraço e desço em direção ao dique, até o pasto do meio e depois recuo junto ao riacho. A cerca ali começou a bambear por causa das intempéries e das explorações do touro perdido, e passo a hora seguinte agarrando e apertando grampos nas estacas. Você pega o grampo e o enrola ao redor da parte de trás da estaca,
agarra a ponta com o alicate, enganchando sobre o arame e torcendo-o com firmeza de modo que ele não possa afrouxar. Enrolar, agarrar, enganchar, torcer. Enrolar, agarrar, enganchar, torcer. Nada de pensar, só fazer. O suor começa logo no Texas, e minhas luvas de couro ficam mais escuras quase assim que me ponho a trabalhar. Mas no fim a cerca está firme. Digo a mim mesmo que ela vai resistir, ou assim espero. O próximo passo é mover o feno, dar marcha ré até o fado redondo, deixando o braço cair sobre ele, e depois acelerar o motor do quadriciclo. Ele agarra, oscila, vira para cima e cai, 900 quilos de comida deitados na carreta. Quando chego no local onde preciso deixá-lo, as vacas já se deram conta do som e vieram correndo investigar. Eu o posiciono ao lado do suporte redondo de feno, dou marcha ré novamente, e vejo-o cair pela parte de trás. Com o canivete que tenho no bolso, corto a rede e então, com o trator, coloco o pesado suporte redondo de aço sobre o feno para evitar desperdício. As vacas começam a comer, mugindo de satisfação e empurrando umas às outras na disputa de seu lugar junto ao fardo. Com elas devidamente distraídas, é hora de eu ir procurar o touro. Ouvi seus sons enquanto eu trabalhava e desconfio que está no canto de trás do pasto da frente. Encontro ali, quase 1 tonelada de músculos e chifres. Estou um pouco frustrado. Não é um problema meu, embora meu vizinho pareça não se importar que isso continue acontecendo. Observo-o lá, como diz o poema, mas mantenho-me à distância. Não só porque não quero ser chifrado, mas porque mais cedo, ao tentar fazer isso com pressa e deixá-lo nervoso, fiz o touro passar direto por uma cerca de arame farpado, um custoso lembrete dos riscos da impaciência. O segredo é cutucá-lo na direção em que você quer ir, para eliminar as outras opções e em seguida colocá-lo em movimento. Tem de parecer que é a ideia dele. Caso contrário, ele entrará em pânico e ficará irritado. E o problema passa de ruim a pior. Por isso eu só fico ali parado, apoiado em algum cedro, olhando para as primeiras colheitas da coroa violeta, o pôr do sol do Texas que se instala sobre Austin, que se aproxima do horizonte. Neste momento, estou em paz. Não importa quão difíceis as coisas tenham estado ultimamente. Não importa o que está se passando no mundo. Minha respiração está desacelerando. Não há nenhuma rede social aqui. A fábrica de escândalos que a mídia se tornou não pode me alcançar. Tampouco podem me alcançar meus clientes ou parceiros de negócios, não há sinal nesta mata. Estou longe do manuscrito em que estive trabalhando. Longe da minha pesquisa e das minhas anotações, de meu escritório confortável e do ofício que amo. E aqui, longe de meu trabalho, a história de Shawn Green, que eu li meses atrás, e o que ele estava realmente nos ensinando, desliza de meu subconsciente e vem à tona com clareza. Compreendo-a agora. Compreendo o que ele buscava. Corte lenha, carregue água. Conserte secas, carregue feno, agarre o touro. Minha mente está vazia. Meu coração está cheio. Meu corpo está ocupado. Atamen Tranquilus. Ryan Holiday. Austin, Texas.